Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra e o louvor para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, dando continuidade às nossas exposições no livro de Colossenses. Chegamos agora no capítulo 2, 16 a 23. Colossenses. Já temos sido grandemente edificados pela palavra do Senhor. Vamos continuar lendo e atentando àquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Colossenses 2, 16 a 23. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo ainda combatendo aquela heresia, aquele falso cristianismo que procurava se instalar ali em Colossos, ele diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém? A palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Esse é um texto longo, tanto difícil de ser entendido, e é importante que você acompanhe atentamente tudo aquilo que nós fomos explicando à luz da exposição. Um olho no pregador e o outro na Bíblia. Isso é muito importante para um ouvinte da palavra do Senhor. Vamos orar, rogando a iluminação do Espírito. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus vivo e verdadeiro, e não há outro como o Senhor, digno de honra, de glória e de toda a majestade. Como Teu povo, agora nos quedamos aos Teus pés, desejosos de ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar. Aqui está o Teu povo, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos, prontos, e que o Senhor, mediante o Espírito que habita em nós, que inspirou as Escrituras, nos ajude na compreensão, na interpretação correta das Escrituras e na aplicação das verdades oriundas das Escrituras. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como distinguir a verdade do erro? Como é que nós distinguimos o verdadeiro cristianismo do falso cristianismo? Afinal de contas, existem tantas igrejas, tantas pessoas que se dizem cristãs, que usam inclusive a Bíblia. Então, que critérios nós temos para estabelecer algum padrão básico para fazermos essa distinção? Aqui Paulo nos ensina algumas características do falso cristianismo. E é por isso que esse texto é importante. Paulo está refutando uma heresia que surgiu ali na cidade de Colossos. E Paulo então começa aqui, a partir do capítulo 2, sobretudo a partir do versículo 6, aquela parte que nós chamamos, que era muito usada, e usando aqui uma palavra latina, refutatio, a refutação, de alguma forma é o miolo dessa epístola. E Paulo então, nesse corpo da carta, a partir do capítulo 2, do versículo 6, ele começa esse processo de refutar essa heresia. E ele começa, a estrutura é bastante simples, ele começa com um apelo inicial, no capítulo 2, versículos 6 e 7, para que eles
andassem de fato em Cristo, que eles estivessem crescendo no verdadeiro conhecimento de Cristo. E logo em seguida, a partir do versículo 8, Paulo vai fazer 3 advertências muito sérias a respeito desses falsos mestres. A primeira nós vimos, está no versículo 8 a 15, foi o último sermão, é a primeira advertência que Paulo faz, atentando e lembrando sobre o perigo do engano dessas filosofias, desses falsos mestres. A segunda advertência está no versículo 16 a 17. A terceira advertência está no versículo 18 a 19, nós vamos ver. Na verdade, a terceira advertência é exatamente isso, 18 a 19. E Paulo, então, conclui no versículo 20 a 23 com uma pergunta retórica, era muito comum na retórica, ele faz uma pergunta e, ao mesmo tempo, ele vai, nessa pergunta, fazer mais uma vez outra advertência. Então, nós estamos aqui nesse ponto da epístola, onde Paulo vai fazer a segunda e a terceira advertência e vai terminar com essa pergunta retórica em forma de advertência. Então, vamos olhar para a estrutura do texto. O texto, então, tem 2 advertências. A primeira, versículo 16 a 17, para que os crentes não se deixassem julgar em relação aos costumes alimentares e aquelas práticas judaicas que, obviamente, aqueles hereges queriam que os cristãos da nova aliança ainda guardassem. E Paulo vai dizer o porquê eles não deveriam guardar mais aquelas práticas judaicas. É a primeira advertência, 16 a 17. A segunda, 18 a 19, Paulo vai dizer que eles não deveriam se sentir desqualificados por aqueles que insistiam em várias experiências visionárias. Eles gostavam dessas experiências visionárias. Era um grupo que valorizava muito a mística, a visão. Paulo diz assim, não se sintam inferiores quando eles falarem a respeito dessas pretensas visões. E logo em seguida, versículo 20 a 23, tem essa pergunta retórica com advertência, onde os crentes não deviam se submeter àquelas práticas ascéticas, aquela falsa humildade, aquele rigor ascético, essa ideia de quebrar o corpo para tentar trazer uma mensagem espiritual. Paulo diz assim, não se submetam a essas coisas tolas. Então aqui ele vai trazer aqui à luz 4 problemas, que não apenas são problemas daquela época, são problemas hoje. Ele está combatendo essas ideias judaizantes, essa falsa compreensão do papel do Antigo Testamento e das leis do Antigo Testamento na Nova Aliança. Esse é um problema sério hoje, muitos cristãos não compreendem o papel, como é que nós olhamos o Antigo Testamento, quais são as coisas que continuaram, quais são as coisas que descontinuaram, qual o papel da lei de Deus hoje na Nova Aliança. Muitos crentes não conhecem, e isso, obviamente, surge muitas heresias. Esse é um problema. O outro problema é o misticismo. Há inúmeros crentes que vivem completamente um mundo visionário, irreal, não bíblico, baseado em visões. Outro problema é a idolatria. Aqui fala em culto aos anjos, ou culto de si mesmo. Esse era um problema muito sério, onde Deus não é o centro da nossa adoração, do nosso culto. Outro problema é o ascetismo, essa ideia de rigor ascético, de você, de alguma forma, fazer uma espécie de sacrifício para que Deus olhe para você. Você precisa se sacrificar. Observe que são todos temas profundamente contemporâneos e nós vemos inúmeras igrejas que usam esses elementos desse falso cristianismo. E aqui Paulo vai expor e refutar os ensinamentos. Obviamente, há algumas expressões que Paulo usa aqui que existem dúvidas entre os estudiosos, como nós vamos ver, mas a ideia principal do texto é muito clara. A ideia é que os crentes da Nova Aliança não precisam se submeter a essas práticas religiosas judaicas, aquelas que já foram terminadas, cumpridas em Cristo, nem mesmo incorporar práticas pagãs místicas e ascéticas em seu culto e sua vida. Observe que, como eu expliquei nos sermões anteriores, essa heresia era um misto de judaísmo com práticas pagãs, esse sincretismo, que nós vemos hoje em inúmeras igrejas que se dizem evangélicas, e você não sabe o que é que está acontecendo, é uma mistura de tudo. E aqui Paulo está refutando isso. Então, qual a ideia, qual a tese, qual o argumento central do texto, e que será também o tema da exposição?
O tema é uma exposição do falso cristianismo à luz da suficiência de Jesus Cristo. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está expondo esse falso cristianismo. Ele vai fazer isso de forma bastante detalhada, contrapondo isso à própria suficiência de Cristo. Eles estavam deixando a suficiência de Cristo. Eles não estavam compreendendo a obra de Cristo. E aqui nós temos 3 ideias no texto. Primeiro, versículo 16, 17, a crítica às práticas judaizantes, que eram sombra de Cristo. Paulo vai explicar isso no versículo 16 e 17. Segundo, ele faz uma crítica às práticas místicas vazias, desconectadas de Cristo, 18 a 19. E por último, ele faz uma crítica às práticas ascéticas humanas sem nenhum valor, versículo 20 e 23. Então são 3 pontos que Paulo elenca aqui, fazendo essa exposição desse falso cristianismo à luz da suficiência de Cristo. Deixa eu me repetir os pontos, depois eu coloco no grupo da igreja para ficar mais fácil. Mas há uma crítica, primeiro, às práticas judaizantes, que eram sombra de Jesus, 16 e 17. Ele faz uma crítica às práticas místicas vazias, desconectadas de Cristo, 18 e 19. Ele faz uma crítica às práticas ascéticas humanas, sem nenhum valor, versículo 20 e 23. Agora vamos analisar o texto. Preste bem, Paulo começa, tanto no versículo 16, nessa primeira advertência, que na verdade é a segunda advertência, porque ele já tinha feito uma de 8 a 15, com uma forma imperativa. Ninguém, ou seja, ninguém deve vos julgar por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E no versículo 18 ele vai fazer uma outra advertência. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Então é um texto profundamente exortativo, que na língua grega está em forma imperativa, no sentido de exortação, de ordem. Paulo está dizendo, cuidado para que ninguém engane vocês. E obviamente essa crítica deve ser vista à luz do que Paulo já havia dito no capítulo 2, versículo 8, quando ele diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Eu expliquei que essa ideia de cativar, parece interessante aquela ideia, parece bíblica, mas é engano. Então Paulo já havia explicado a natureza vazia e enganosa, e ele também já havia explicado que em Cristo nós encontramos a plenitude da divindade. Então nós já encontramos tudo que nós precisamos em Cristo. Cristo é essa presença tabernaculadora de Deus. E agora, ao participar da morte, e sepultamento e ressurreição de Cristo, os crentes agora têm esse relacionamento. Paulo já havia falado isso. Vocês já são crentes, vocês já pertencem ao templo. Não existe um ranking maior e um ranking menor. Toda heresia, ela sempre vai criar rankings na igreja. Onde, obviamente, esses hereges se achavam em um ranking maior. Crentes mais espirituais. E Paulo disse, não, vocês já fazem parte do povo de Deus. Vocês já têm comunhão, vocês já estão livres. Jesus já venceu, já deu liberdade a vocês, no versículo 14, o escrito de dívida já foi pago contra vocês. Ele vai falar isso, 14 e 15. Então é à luz disso que Paulo vai agora trazer essa exortação. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. E o que é que significa comida ou bebida aqui? Obviamente, Paulo está se referindo àquelas práticas da antiga aliança, aquelas leis dietéticas. No Antigo Testamento, nós vamos observar que existiam várias leis dietéticas, alimentos que se poderiam comer e outros alimentos que não se poderiam comer. E qual era o objetivo disso? O objetivo era estabelecer o que era puro e impuro. E você pode perguntar, e por que Deus faz isso no Antigo Testamento? O objetivo de Deus era mostrar a sua santidade e como o povo de Deus deveria adorá-lo de uma forma pura, sobretudo preservar a santidade do templo, a santidade da adoração. Esse era o objetivo. Todas essas leis estavam voltadas exatamente para qualificar Israel, para separar Israel das demais nações, estabelecendo-os como uma nação pura, qualificada para adorar, guardando esses requisitos alimentares. Então existiam inúmeras leis, certos tipos de alimentos, como carne de porco, que não podia comer no Antigo Testamento, existiam várias leis. E esses falsos mestres estavam ensinando que essas leis alimentares ainda deviam continuar
como eu expliquei, o ponto central aqui desses falsos mestres era a adoração, como agora eles ensinavam que se deveria adorar a Deus. E eles diziam, olha, nesse processo de adoração a Deus, é importante guardar aquelas leis judaicas, essas leis dietéticas. Era necessário para adorar, senão, se vocês não fizerem isso, vocês nunca vão estar verdadeiramente adorando a Deus. Então ele estava se referindo àquelas leis, os falsos mestres ensinavam isso, eles tinham uma visão equivocada da antiga aliança. Além disso, além dessas leis dietéticas, existiam aquelas cerimônias ligadas ao sacrifício do templo. Paulo continua, o dia de festa, o lua nova ou os sábados. Ou seja, essa expressão festas, literalmente no texto grego, é parte de festas, lua nova e sábados, que o nosso tradutor traduz na Bíblia de vocês por dia de festa. Mas literalmente eram aquelas festas judaicas. Você tinha Pentecostes, você tinha a Páscoa, você tinha várias festas que existiam. Você tinha, além dessas festas, Paulo vai dizer, você tinha também os sábados. Existia todo um cerimonial atrelado a essas festas e ao sábado. Tudo isso existia no Antigo Testamento. Obviamente, essa palavra sábados aqui, no plural, o texto hebraico é singular, mas geralmente a Septuaginta, em algumas ocasiões, traduz para o plural, como Paulo faz aqui, nos sábados. E o sábado, obviamente, o que Paulo está ensinando aqui é que esse sábado, ou esses sábados, estavam ligados, todo ele, àquele culto do Antigo Testamento. Não era só um dia, então nós temos que entender isso. Existia o sábado criacional, que é aquele antes da lei, que nós vamos encontrar lá em Gênesis, como um princípio santificador do dia do Senhor. E você tem o sábado da lei, que implicava em ter um dia na semana, alguns dias que se tornavam sábado, de adoração a Deus. Você tem, a cada 7 anos, 6 anos, tinha o 7º ano, que era um ano de descanso. A cada 49 anos tinha um ano sabático. Existiam várias regulações voltadas à nação de Israel, todos esses sábados. E Paulo vai dizer, olha, ninguém julgue vocês, ou seja, ninguém ache que é maior de vocês, porque eles agora estão guardando essas coisas. E há muitas igrejas que fazem isso até hoje, né? Festa de Páscoa, festa de tabernáculos. Quantas coisas a gente não vê hoje? E por que nós não devemos guardar mais essas coisas? Obviamente, Paulo não está se referindo aqui, e é importante nós entendermos isso, ao princípio do dia do Senhor, como o sábado da criação, como eu já expliquei em outros sermões. O ponto de Paulo aqui tem a ver com aqueles sábados atrelados àquelas festas em Israel. O princípio criacional, obviamente, permanece. Isso é importante para nós entendermos, por quê? Porque quando os autores do Novo Testamento, eles vão se referir ao dia do Senhor, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos que nós vamos encontrar em Marcos capítulo 16, versículo 2, se você abrir sua Bíblia, diz assim, no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã bem cedo ao nascer do sol. Essa palavra semana, ela não aparece no texto grego. Literalmente é o primeiro após o sábado, uma tradução literal. Então, os autores do Novo Testamento, sobretudo o Evangelho de João, vai frisar muito essa ideia da ressurreição. Sempre quando você vê o primeiro dia da semana, você já grave na sua mente que literalmente é o primeiro após o sábado. Então, é o dia da ressurreição. Nós vamos ver isso, por exemplo, no Evangelho de João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, eles enfatizam muito que é esse primeiro depois do sábado, o dia da ressurreição. É por isso que nós vemos lá em Atos, capítulo 20, versículo 7, dizendo que no primeiro dia da semana, ou seja, no primeiro após o sábado, ajuntando os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, se vocês lerem depois Atos 20, capítulo 20, versículo 7, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, literalmente,
O primeiro após o sábado, onde Paulo está reunido e celebrando a ceia do Senhor. Esse é o dia que na nova aliança será chamado lá em Apocalipse 1:10 do dia do Senhor. Nós vemos também, por exemplo, 1 Coríntios 16:2, diz assim, no primeiro dia da semana, ou seja, no primeiro após o sábado, cada um de vós ponha de parte o que puder para juntar. Então, o princípio do sábado no Antigo Testamento, esse era o problema, com todas aquelas festas típicas, elas foram terminadas, eles foram terminados em Cristo. E o versículo 17, voltando lá para o texto, Paulo agora vai explicar. Veja o versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. O que é que Paulo quer dizer com essa ideia de sombra? O que é uma sombra? A palavra grega esquiar, sombra, é muito semelhante à ideia de sombra. Você sabe o que é uma sombra. Tem algumas pessoas que estão no sol aqui, estão doidos por uma sombra, né? Então, sombra é o abrigo contra a luz. Essa é a primeira ideia. É você se abrigar contra a luz. Essa é uma ideia. Você se abriga contra a luz. Ou a sombra também pode ser a forma projetada por um objeto ao bloquear os raios de luz. Se você colocar, por exemplo, uma forma e de repente um desenho aberto aqui, então o sol vai bater e vai projetar uma sombra, uma espécie de objeto, talvez uma figura. É um outro significado. Mas sombra também era muito usado na época para retratar uma representação de algo real, uma sombra que, obviamente, não tinha substância. Por exemplo, a Bíblia fala muito da sombra dos mortos. E essa palavra aparece 7 vezes no Novo Testamento. 4 vezes com o significado básico dessa sombra que nós conhecemos, a sombra que nos abriga do sol. Mas em 3 vezes ela tem um significado diferente para retratar a cópia de uma sombra. Ou seja, uma cópia em contraste com a realidade, com a substância, com o verdadeiro, uma cópia de um protótipo. Essa seria a ideia. E é essa a ideia que Paulo vai usar aqui. Ele diz assim, olha, todas essas leis do Antigo Testamento, a comida, a bebida, dia festa, os sábados, tudo isso era um protótipo, uma sombra de algo maior que viria. Porque todas essas regulações tinham a ver com o templo, com o culto, com a pureza. E agora Jesus vem, Ele é o templo de Deus, então Ele tabernacula. E Paulo vai dizer isso aqui em Colossenses. E agora nós então entramos em comunhão com Cristo e nos tornamos puros sem todas essas regulações do Antigo Testamento. O autor dos Hebreus também fala a respeito dessa ideia de sombra, no capítulo 10, no versículo 1. Vamos dar uma olhada rápida. Em Hebreus, ele vai usar a mesma palavra que Paulo usa aqui. Ele diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, Paulo está ensinando, e o autor dos Hebreus também, que a lei era sombra de coisas superiores. Então, aqueles sacrifícios eram sombras do sacrifício de Cristo. O templo, Jesus vai dizer isso lá em João, era sombra da sua morte, da sua ressurreição. Então, essas coisas cessaram, elas foram terminadas. É por isso que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Eram sombras. Os sacerdotes eram sombra, o templo era sombra. Eram sombras. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Era um protótipo. De quê? Veja o que ele diz, do que há de vir, ou seja, das coisas que viriam com Cristo, daquilo que viria no momento futuro. E ele conclui, porém, o corpo é de Cristo. E a palavra que Paulo usa aqui para corpo, geralmente, eu sei que a tradução de vocês tem corpo e outras traduções, como a NVI, tem realidade, substância. A palavra grega é corpo mesmo. O ponto não é a palavra, mas o que ela significa. Será que Paulo estaria se referindo ao corpo de Cristo? A igreja como corpo de Cristo? Mas a maioria dos estudiosos entende que aqui Paulo está fazendo um contraponto entre sombra e realidade. Essa é a ideia do corpo. O corpo de Cristo é a substância, ou seja, a vinda de Cristo é a substância. Ele diz assim, tudo isso, essas leis eram sombra, eram cópia, até que Jesus vem e o corpo dele é a substância. Nós não precisamos mais disso. O corpo de Cristo.
É a substância do cumprimento, da realidade. Agora a realidade chegou. E você não vai mais atrás de sombras. O que Paulo está ensinando aqui é algo maravilhoso. E que muitos crentes não compreendem. É o que nós chamamos de tipologia. De que aquelas práticas do Antigo Testamento eram prefigurações tipológicas de Cristo. E um tipo é isso, é uma sombra. E Cristo é o antítipo, é a realidade. E agora, quando Cristo vem, a vinda desse antítipo, que é o corpo da substância, Cristo, ele então vai lançar a luz para você entender as sombras. Não apenas a vinda de Cristo mostra que aquilo é sombra, mas ele lança luz e você agora entende muitas coisas do Antigo Testamento depois da vinda de Cristo. Jesus lança luz de alguma forma para trás. E é por isso que os autores do Novo Testamento, eles começam agora a nos ensinar. Eles vão nos guiar o que é que continua da antiga aliança, aquilo que permanece, aquilo que amplifica. Isso é fundamental para entender o cristianismo. Marcos, por exemplo, no capítulo 7, no versículo 19, veja o que Marcos dá uma ajuda aos seus leitores, quando ele fala a respeito de Jesus, ele faz uma inserção narrativa, ele está contando o relato de Jesus. Marcos 7, 19, ele diz assim, ele está dizendo o que Jesus falou, porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para o lugar escuro. Jesus está dizendo que pecado não é o que sai, mas o que entra. Aí veja o que Marcos diz, e assim considerou ele o quê? Puros todos os alimentos. Marcos agora está explicando para os seus leitores, dizendo, olha, aquela carninha de porco que não podia comer, você pode comer, não tem problema não. Todos os alimentos agora são puros. Aquelas leis dietéticas cessaram. É a mesma coisa que Paulo está explicando aqui. É muito importante nós entendermos isso. Elas foram terminadas em Cristo. Porque agora a substância chegou, a realidade chegou, que é Jesus Cristo. É por isso que nós não temos mais essas festas, não tem aqui culto de tabernáculo, não existe mais nada. Isso era sombra, nós não voltamos mais. Não construímos o nosso templo parecido com Jerusalém. Tudo isso era sombra, irmãos. Nós temos a substância que é Cristo. E voltando lá, aí Paulo agora vai fazer a segunda crítica, quando ele diz o seguinte, vamos analisar agora a segunda crítica que Paulo faz. Primeiro era uma crítica com o fato de que eles estavam querendo empregar essas práticas judaizantes. E ele diz assim, ninguém se faça árbitro contra vós mesmos. E é interessante, é o segundo imperativo, ninguém se faça árbitro. A palavra árbitro, a palavra que Paulo usa aqui, o árbitro, que era chamado brabels, não é porque era brabo, não, é porque é a palavra grega mesmo, tá bom? Os juízes eram chamados assim, o árbitro, o juiz, mas a palavra aqui que Paulo usa para que o nosso tradutor traduz como, a nossa versão que nós usamos aqui, que a Ara traduz como ninguém seja árbitro. O que é essa palavra na língua grega? É muito interessante. Algumas versões, como a NVI, vão traduzir bem diferente. Essa palavra literalmente significa julgar como árbitro que alguém não é digno de receber um prêmio. É desqualificar, condenar, julgar como indigno de uma recompensa, privar de uma recompensa. Então, literalmente, era um juiz que existia no mundo greco-romano, sobretudo em Roma, entre os gregos, que, em uma competição, desqualificava alguém, dizia, você está desqualificado. É como se fosse aquele juiz de futebol hoje, cartão amarelo, cartão vermelho, você está fora, você não está qualificado, ou em uma corrida, e era muito comum essas competições gregas, em uma corrida, alguém saiu primeiro, você está desqualificado, não vai receber o prêmio. Essa é a ideia aqui. Uma outra tradução seria, ninguém vos desqualifique, ninguém julgue que vocês não devem receber o prêmio. Seria uma tradução até melhor, eu acho que a NVI tem uma tradução mais próxima dessa aqui. É privar o prêmio, então ninguém ache que vocês não vão receber o prêmio porque vocês não estão seguindo essas práticas erradas dele. Porque geralmente toda heresia é assim. Quando você conhece a heresia, quando diz assim, olha, o que eu vou dizer a você, ninguém nunca ouviu antes. Aí você, pronto, já vem, é uma heresia. Ninguém nunca ouviu, não é possível, a gente tem mais de 2000 anos do cristianismo, a Bíblia sendo lida e interpretada, como é que vai surgir uma coisa nova? Olha, eu tive uma visão que eu vou dizer a você, nunca aconteceu antes.
já vem heresia. É sempre assim. E aqui é exatamente isso. Paulo diz assim, eles achavam, diz assim, vocês estão desqualificados, vocês são crentes de segunda categoria. Vocês são crentes, mas não são mesmo. Vocês não estão no up, no nosso nível espiritual. Era exatamente isso que estava acontecendo. Paulo diz assim, ninguém desqualifique vocês, achando que vocês não vão receber o prêmio. E ele continua. Uma tradução literal seria desejando humildade, mas obviamente o nosso tradutor aqui traduz com a ideia de pretextando humildade, mas essa ideia mesmo é de você desejar expressar humildade. Então esses falsos mestres assim, não, eles desejavam aparecer que eram as pessoas mais humildes. E ele continua, e culto dos anjos, a palavra aqui, tresqueia tem a ideia de religião, culto, piedade, adoração. Geralmente era essa expressão de devoção a seres divinos através de ritos. Então, eles diziam que era preciso também uma adoração aos anjos. Além dessas leis dietéticas, existia uma espécie de devoção aos anjos. Isso era terrível. Há algumas versões que traduzem assim, que vêm essas duas palavras de forma conjunta e traduzem assim, a religiosidade humilde dos anjos, mas essa não é uma boa tradução. A melhor tradução é essa que separa mesmo, a humildade e essa adoração aos anjos, essa devoção aos anjos. É mais ou menos aquela ideia que é comum em algumas igrejas. Você não pode chegar a Deus, então você vai aos anjos, você vai a Maria, você vai aos santos, você vai a alguém primeiro. E Paulo diz assim, essa é a característica. Isso é falso. Não sigam por esse caminho. Adoração aos anjos. E aí vem a parte mais difícil, é o texto mais debatido em toda a epístola, que é essa frasezinha aí tão simples. Quando Paulo diz assim, baseando-se em visões. Então, além de culto aos anjos, o que é esse baseando-se em visões? Literalmente, o texto grego diz assim, visões de entrada. É o verbo ver e o verbo entrar. Literalmente. O que era isso? O que é que Paulo está querendo dizer com essa atitude dos falsos mestres, de falsa humildade, de uma adoração aos anjos? E o que é essas visões, baseando-se em visões ou visões de entrada? Bom, existem várias interpretações a respeito disso. Pelo menos tem 4 traduções diferentes. Quase toda a versão da Bíblia, em português e inglês, você vai encontrar uma tradução diferente. Então, algumas traduzem como apoiando-se em visões que têm tido. Então, eles estariam se apoiando nessas visões, pretensas visões. Outras versões têm investigando visões que alguém teve. Então, alguém teve uma visão e ele, então, ficava investigando para saber o que é que Deus estava falando. Outras traduções têm entrando em posse de algo, essa esfera visionária do céu, você entrar nessa realidade celestial. E a visão mais comum hoje, mais aceita, é essa ideia de entrar no santuário mais interior. Então, essa palavra que Paulo usa aqui, especificamente, ela era muito usada para os cultos de mistério. É bom lembrar que, além do cristianismo, existiam aquelas religiões de mistério. Nessas religiões de mistério, eles tinham aquele momento onde existia o contato com os deuses. E nesse contato com os deuses, existiu o que os judeus, aliás, que os gregos chamavam, os romanos e gregos, de a entrada. Então, você geralmente ia consultar alguém que falava da parte dos deuses, e nessa caverna você entrava nesse lugar, tinha a visão de entrada, e depois você tinha uma entrada mais profunda. Parece que essa é a ideia que Paulo está aqui. São essas visões de entrada, essa experiência mística sensorial, como naqueles cultos dos pagãos, daqueles deuses de mistério, com a ênfase na emoção. Então Paulo diz assim, olha, vocês então estão agora tendo essas experiências de entrada, uma experiência mística extasiante. Esse era o problema aqui.
E ele continua. Veja o versículo 18. Enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Uma outra tradução, vãmente inflada em sua mente carnal. Então a pessoa se inflava nisso. Ele estava cheio de si, mas a sua mente era uma mente totalmente carnal, humana. Então ele dizia aos demais crentes de Colossos, veja, para vocês realmente adorarem a Deus, vocês precisam dessa experiência. Guardar aquelas leis dietéticas do Antigo Testamento, aquelas regulações, e ter essa experiência sensorial, essa humildade para adorar os anjos, para ter essa experiência de entrada, uma experiência mística mais profunda, que vocês não vão ter no culto simples de vocês. Vocês não vão ter isso. Vocês precisam de algo mais. Mas, na verdade, Paulo diz assim, quando eles faziam isso, eles estavam se inflando, se achando maiores. E é por isso que ele continua. E não apegados, retendo mais a ideia, e não apegados à cabeça, que é Cristo. Eles estavam, a mente deles era carnal, por quê? Porque eles estavam construindo um cristianismo à maneira deles, não apostólico, errado, equivocado. Mas não apegada a Cristo, à suficiência de Cristo. A adoração verdadeira a Cristo. E ele continua, de quem todo o corpo, sendo suprido e unido pelas juntas e ligamentos, cresce com um crescimento que vem de Deus. Ele diz assim, é por isso que esses hereges, eles não crescem no conhecimento de Cristo. Por quê? Porque o pensamento deles não está conectado a Cristo. Não há crescimento orgânico unido a Cristo. Não havia isso. A única coisa necessária para estar conectado a Cristo e crescer, para crescer como crente, é estar conectado a Cristo. É o cristianismo puro e simples. Você ser um crente verdadeiro, adorar o Senhor em toda forma simples, conforme Deus prescreveu, viver a sua vida cristã de segunda a sábado, adorando, servindo ao Senhor. É isso. Não tem nada demais. É isso que é o verdadeiro cristianismo. Mas eles dizem, não, vocês precisam de algo mais. E aí vem a terceira crítica que Paulo faz, do versículo 20 a 23. Onde agora ele vai fazer uma pergunta retórica. Ele diz assim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseie isto, não prove isso, não toque aquilo. Veja como é interessante. Agora Paulo vai mostrar, vai fazer uma crítica a essas práticas ascéticas humanas sem nenhum valor. Isso não tem valor nenhum. Esse era o problema. Vocês já morreram com Cristo, vocês já foram unidos a Cristo, e agora vocês... E essa ideia, eu já expliquei essa palavra rudimentos do mundo, que é uma palavra também bem difícil, mas em outro sermão eu expliquei, ela tinha 3 significados básicos. De elementos físicos do mundo, os judeus chamavam os elementos, terra, água, fogo e... Eram 4 elementos. Terra, ar, fogo e ar. Obrigado. Esses 4 elementos do mundo físico, era muito usado. Era também usada para aqueles... O beabá, o autor dos Hebreus usa nesse sentido, os elementos fundamentais na geometria, na matemática, a base. E era também usado para os espíritos elementares do mundo, algum uso também de seres. Mas nós vimos que Paulo usa essa palavra tanto aqui em Colossenses, a melhor ideia, Paulo está dizendo assim, olha, vocês agora conheceram Cristo, e como nós vimos nos sermões anteriores, Deus revelou o mistério de Deus em Cristo para vocês, e agora vocês vão para essas coisas elementares, básicas do mundo, antes de vocês serem cristãos, vocês querem voltar para isso? As coisas pobres, fracas, frágeis. A revelação final de Cristo mostra que toda a nossa crença, a nossa filosofia, a nossa forma de vida, isso era tolice. Agora nós temos a realidade. Vocês agora vão se sujeitar novamente a ordenanças. E aqui essa palavra grega que Paulo usa é a ideia de regras baseadas em opiniões humanas. Não toques isso, são regras ascéticas, você não pode tocar isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. É o ascetismo.
Ascetismo é quando alguém estabelece regras e diz que se você não cumpre, você não é um cristão verdadeiro. Obviamente, regras não bíblicas. Esse é o ascetismo. E Paulo continua, segundo os preceitos e doutrinas de homens, ou seja, segundo os preceitos e doutrinas que foram criados pela cabeça dos homens. Não tem nenhuma prescrição bíblica, mas as pessoas começam a criar prescrições humanas, tradições humanas. E ele continua, pois todas essas coisas, com o tempo, se corrompem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Elas se corrompem, essa é a ideia da tradução literal, elas se corrompem com o uso, ou seja, elas não têm fundamento, elas não têm substância. O cristianismo não se sustenta com uma série de regrinhas. O cristianismo é uma transformação que Deus faz em nossa vida, onde nós começamos a servir a Cristo. Obviamente existem regras de obediência, mas são regras bíblicas, regras que você faz por amor e que tem uma razão bíblica de ser, não coisas humanas, sem nenhum propósito. E Paulo então continua, finalizando no versículo 23, que essas coisas, e é interessante, essas coisas que são muito comuns em tantas igrejas, elas atraem as pessoas, não é? Elas atraem. E Paulo continua dizendo, ele diz assim, olha, elas têm, literalmente a tradução, elas têm palavra de sabedoria, possivelmente Paulo está usando uma ironia aqui, a ideia de aparência é aquela pessoa que fala, e você diz assim, rapaz, como essa pessoa é sábia, parece que o que ele está dizendo da Bíblia ali parece que é verdade mesmo. Então essas coisas, esse falso cristianismo, tem aparência de sabedoria. E ele continua, como culto de si mesmo. E é interessante essa palavra que ele usa aqui, culto de si mesmo, porque essa palavra, literalmente, ela é telotreskia, que tem a ver com adoração, mas é uma adoração segundo a própria vontade. Então, essa palavra tem a ver com você criar os valores e os regulamentos religiosos que você acha que é certo. É um culto de si mesmo, é um culto que você estabelece o que você quer fazer para agradar a Deus. É um culto não regulado, não prescrito por Deus. É o que nós vemos em muitas igrejas, uma das coisas mais esdrúxulas são usadas no culto. Então Paulo diz assim, olha, essas coisas como essa aparência de sabedoria, esse culto de si mesmo, como ele diz, essa adoração autofabricada, onde a pessoa vai criando, por exemplo, um culto de libertação, um culto para isso, um culto para você ganhar dinheiro, um culto para resolver um problema. Nada disso está prescrito, mas ele começa a fabricar essas coisas. É um culto fabricado, não tem nenhuma orientação bíblica a respeito desse culto. Fabricado. Fabricado pela própria pessoa, literalmente essa tradução. E aí ele vai repetir, e essa falsa humildade, e rigor ascético, e a palavra grega literalmente é o severo tratamento do corpo, é você tratar o seu corpo com severidade, fazer um sacrifício, ir de joelhos até tal lugar, você tem que dar tanto, senão Deus não vai te abençoar. Tudo isso é ascetismo, irmãos. E Paulo diz assim, que essas coisas, no final do versículo, elas não têm nenhum valor contra a sensualidade. Ou seja, essa palavra de sensualidade a ideia é o processo de satisfazer ou procurar satisfazer desejos ou necessidades. Isso não vai satisfazer nada, de fato. Isso não vai trazer nada profundo na sua vida. Isso não tem nenhum valor. Porque está destituído do verdadeiro evangelho. Paulo diz, cuidado com esse ascetismo, esse culto de si mesmo, onde o homem projeta o culto para ele mesmo. Veja que crítica. E é por isso que
eu creio que foi Agostinho de Hipona, ele diz assim, que toda heresia dentro do cristianismo, ela sempre volta com novas roupagens. Ela sempre tem novos elementos, mas ela sempre está voltando. E quando nós olhamos a realidade hoje do cristianismo evangélico em nosso país e no mundo, nós vemos quantas coisas assustadoras que são feitas no nome de Cristo. Quantas pessoas doentes emocionalmente. Talvez você não saiba, mas o segundo maior número de pessoas internadas em hospitais psiquiátricos são oriundos de igrejas evangélicas. Você sabia disso? Não vá para lá. Não, brincadeira. Você não vai para lá. O verdadeiro evangelho nunca nos leva para lá. Ele traz lucidez, ele traz uma mente focada, conectada com Jesus Cristo. E aqui as aplicações, irmãos, são muito claras e autoevidentes. O falso cristianismo, ele tem algumas características muito marcantes. O falso cristianismo, primeiro, ele é sempre marcado por uma hermenêutica errada, por uma compreensão, por uma interpretação equivocada das Escrituras do Antigo Testamento, por textos isolados. E para tudo que é loucura, eu aprendi na minha vida, tem seguidor. Tem seguidor. Essa é a característica do falso cristianismo. Outra característica é que o falso cristianismo ele é marcado pelo misticismo do culto, da vida sem base nas Escrituras. Ele é marcado pelo experiencialismo não bíblico, por emoções que as pessoas vão projetar nas pessoas, ao invés de emoções que Deus vai fazer na sua vida. O falso cristianismo é marcado por regulações ascéticas, sem valor algum contra o pecado. O falso cristianismo é sempre um atentado contra a suficiência de Cristo. Ele é sempre idólatra, ou é centrada em coisas, ou às vezes tem aparência de verdade, aparência de humildade, ou é centrado no homem, é fabricado pelo próprio homem. É por isso que toda igreja precisa fazer escolhas, e a escolha que a gente tem que fazer é muito simples. Ou você segue a verdade, ou você vai para o pragmatismo. E o que é o pragmatismo? Pragmatismo é aquela abordagem da realidade que define a verdade como que funciona. Então, funciona, é verdadeiro. Isso é o pragmatismo. Os fins justificam os meios. Então, é por isso que nós vemos, além dos movimentos da igreja, inúmeros movimentos à parte da igreja com ideias pragmáticas equivocadas. E muitos cristãos não pensam, não raciocinam, não buscam entender aquilo de uma forma profunda. Então, nós temos sempre que escolher como igreja. Ou você vai para a verdade, para o cristianismo bíblico e apostólico, para a suficiência de Cristo, ou você vai para esse cristianismo dos homens. John Stott, escreve um livro, Sua Mente Importa. Ele diz o seguinte: o mundo moderno cria pragmáticos, cuja primeira pergunta sobre qualquer ideia não é verdade, mas funciona. Essa é a mente pragmática. Ele não pergunta, é verdade? As bases disso são bíblicas, isso está correto? Os meios e os fins estão corretos? Mas a pergunta é, funciona? Está vindo muita gente para a igreja? Está lotando? Deve ser de Deus. Não se iludam com isso. O caminho da verdade é sempre o mais estreito. A porta é sempre apertada. E por que eu quero finalizar falando algo importante. Por que você precisa do verdadeiro cristianismo? Porque Paulo diz que não há crescimento espiritual sem a verdade. Uma igreja ela pode crescer de forma amorfa, nós podemos crescer de forma amorfa, ser uma forma correta, mas nós podemos crescer como igreja, como povo de Deus, de uma forma bíblica correta, em um culto bíblico correto que agrada ao Senhor. E não há crescimento à parte de Cristo, da cabeça. É por isso que você precisa da verdade. Você precisa conhecer a verdade. Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós precisamos da palavra de Deus. E esse é o grande desafio
remar contra a maré dos nossos dias, sermos uma igreja fiel, bíblica, voltada para a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude como igreja a seguirmos firmes, e a você e a mim também, para sempre seguirmos a verdade em amor, como diz a palavra do Senhor, para não sermos envoltos nesses falsas vertentes do cristianismo. Parece muito bom, mas no final leva à ruína. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. E nessa manhã nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos dê a graça para que possamos, à luz da Tua palavra, viver essas verdades que acabamos de ouvir. Nos ajuda como igreja, como povo do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.